Boa noite, bom dia, boa tarde, porque vocês assistirão esse ao vivo também, depois gravado na Tri TV. Queria agradecer já quem vai entrando aí para participar. Estamos fazendo o programa Meus Amigos aqui na Tri TV, com grandes convidados, participação do João Ricardo Bormann, diretor da Tri TV, daqui a pouquinho o Jean Reis, também, do Fala Cidade, ex-prefeito de Esteio, Vanderlan Vasconcelos, e o secretário Kleber Rachel Alemão, secretário municipal de Trabalho, Cidadania e Economia Solidária de Sapucaia do Sul, vereador licenciado. Então já vou pedir já para o meu querido diretor chegando aí, João Ricardo, como é que vai? Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jairo Mendes. Vamos falar novamente sobre política agora, nesse período, né, tão importante que é do primeiro para o segundo turno, mas nosso objetivo não é propagandear nenhuma candidatura, nem outra, né, ao governo do estado ou ao governo federal. A gente quer discutir a região, discutir e analisar fatos que foram importantes, diferentes, foram relevantes nesse primeiro turno e já projetar o segundo turno que acontece lá no dia 30 de outubro em todo o território nacional. Perfeito. Convidar meu querido amigo, ex-prefeito de Esteio, Vanderlan Vasconcelos. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Jairo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos aqueles que temos a honra de compartilhar o seu tempo, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, né? Não importa. O importante é a gente, de alguma maneira, se comunicar. É um desafio muito grande a gente hoje ter alguma coisa que realmente nos alimente para o crescimento da vida, não é? Perfeito. Boa noite, secretário Kleber Rachel Alemão, secretário municipal de Trabalho, Cidadania e Economia Solidária de Sapucaia do Sul, vereador licenciado. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado, Jairo, João, pelo convite. Boa noite, ex-prefeito Vanderlan. É um prazer poder conversar com vocês nesse momento de 48 horas pós-eleição para a gente fazer a avaliação de alguns resultados na nossa região. Perfeito. Já temos pessoas participando aí. Vão participando, tá, gente? Vão participando. Valfredo Cardoso Júnior Fefedo, boa noite a todos. Estamos aí. O Jean já entrou no estúdio aqui, mas ainda não conectou o áudio ainda. Daqui a pouquinho a gente coloca ele aí para participar. Jean Reis, do programa Fala Cidade, que é veiculado também na Tri TV. Bom, eu vou fazer uma primeira colocação para os nossos convidados aí, que eu considerei, pelo menos participando, né, observando de perto assim, essas eleições, eu considero que aconteceram alguns fenômenos interessantes aí, né, que a gente pode observar. Então, pessoas que provavelmente, né, poderiam se eleger de uma maneira muito tranquila, não se elegeram, surpreendentemente. Aquela máxima de jogador de futebol, artista, né, famoso, o famoso se elege. Alguns grandes famosos aí não se elegeram, aconteceram alguns fenômenos, né, e outros sim, chegaram com uma facilidade muito grande. Um pouquinho antes de terminar aqui a minha fala, eu já vou convidar o Jean para entrar. Boa noite, Jean. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Jairo. Boa noite, João. Só está um pouquinho baixo, tá um volume baixo do teu microfone aí. Fala mais perto aqui, então. Agora tá ouvindo bem? Tá, dá para ouvir. Tá. Boa noite, Jairo. Tá bom? Boa noite, João. Boa noite, Vanderlan. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Beleza. Então eu queria saber dos nossos ilustres convidados aqui, Vanderlan de Esteio, Kleber de Sapucaia, qual a opinião de vocês de como foi esse pleito aqui? Tem algo assim de especial a se falar? É mais uma eleição? Eu considero uma das mais importantes da história desse país, né? Então acho que é importante a gente falar e dar uma temperatura do que foi esse primeiro turno e posteriormente projetar o que vai ser o segundo turno. Bueno, eu já sou meio metido, já vou tentar dar um início aí para a gente fazer a provocação aí. Primeiro gostaria de saudar o Kleber, não é? E a melhor equipe de empreendedores da comunicação do Vale dos Sinos está aqui na nossa frente aí, criando raízes, né, para o nosso bem, para a grandeza da nossa região. É sempre um prazer estar com vocês.
Bueno, diante da primeira manifestação do Jairo, aí, a provocação dele, há que se dizer que mudou, a política tem mudado, né? Nesse aspecto de quem era famoso não se elegeu, quem não era se deu bem, né? Que está mudando a comunicação. Né? Quem está hoje na rede social tem uma presença constante, constrói, né, alguma coisa que que gere um retorno público, tem mais espaço que daqueles que vivem na rua falando falando com o outro, coisa e tal, não consegue carregar a massa. Essa campanha que está se realizando de presidente, né, governadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, é campanha de volume de voto. Né? Todos têm que ter um partido, tem que ter uma coligação, tem que ter uma federação, né, que alcance, no mínimo, o coeficiente eleitoral. Aqui, a nível de estado, em torno de 100 mil votos, a nível de deputado federal, em torno de 200 mil votos. Né? Isso não é fácil para uma pessoa fazer, mesmo que chegue na possibilidade, né, de ganhar alguma parcela do fundo eleitoral. Isso tudo, as pessoas que normalmente não lidam com isso, não sabem o quanto que é difícil que haja essa partilha do fundo eleitoral. Normalmente leva vantagem quem já está no cargo de deputado estadual, deputado federal, né, de senador, nessa linha. Há uma vantagem, primeiro, que está no dia a dia das pessoas fazendo a sua campanha. Né? Por outro lado, quem está dando aquela arrancada inicial, além de cumprimentos de formalidades legais que só sabe quem participa, não é? A preocupação, porque dali, se tu for mal, tu pode quebrar tua cara até na tua vida privada, né? De ter umas contas rejeitadas, ter que devolver o dinheiro público mal aplicado. É uma série de complicações que só quem tem coragem de entrar numa campanha sabe que pode acontecer. Essa é a primeira largada aí, só para a gente ver por onde é que nós vamos aí. Secretário Kleber. Estamos sem áudio. Não veio o áudio, secretário. Não apareceu o áudio. Enquanto o Kleber resolve ali, questão do áudio, João Ricardo, uma opinião sobre esse primeiro turno. Sobre esse primeiro turno, eu queria destacar com um ponto positivo, Jair, que apesar da polarização, né, dos enfrentamentos de lado a lado, no dia da eleição foi uma eleição segura, né? A gente não teve ocorrências de brigas, né? O pessoal não chegou aos dias de fato, quem foi votar se sentiu seguro. E corroborando com o Vanderlan, né? E de acordo com o teu questionamento sobre famosos não se eleger, parece que as pessoas não votam mais em quem é bonitinho, né? Em quem aparece na TV, se elas não se essas pessoas, se esses candidatos não se posicionam, né? Não pode ficar em cima do muro nem não ter opinião. Tu tem que te posicionar, né? Isso acredito que seja uma evolução, né? Porque as pessoas querem saber quem tu é e o que tu pensa. E até estávamos fora do ar, dando como exemplo aquele candidato Maurício Marcon, né? Que Sim. levou a vaga de deputado federal pelo Podemos, se não me engano é de Caxias do Sul, isso? Vereador de Caxias do Sul, né? Que por meio de lives se posicionava, né? Tinha um posicionamento muito firme e conquistou mais de 200 mil votos, né? Saiu de Caxias, de suas lives em Caxias e acabou conquistando o estado do Rio Grande do Sul com 200 mil votos. Então, acredito que seja uma evolução e a tecnologia está nos permitindo isso, que as pessoas votem em quem tem posição, né? Não é só mais o bonitinho, aquele que diz, e aí, né? E nem aquele que aparece na TV, né? Seja no rádio, na televisão,
né? Porque ex-jogador de futebol, né? Vários ex-jogadores de futebol que o pessoal dava como eleito por conta do tamanho das torcidas, né? Do Grêmio e do Inter no Rio Grande do Sul, isso não aconteceu, né? As pessoas buscaram, né, quem de fato representava os seus pensamentos. Perfeito. Secretário Kleber. Está ouvindo, secretário? Será que ele está ouvindo a gente ali? Secretário Kleber Rachel. Ele saiu. Jean. Saiu novamente. Jean, ele vai resolvendo ali. Bom, estão ouvindo bem aí? Ouvindo bem. Perfeito. Primeiramente, então, cumprimentar a todos, né? Todos que estão nos acompanhando aí, compartilhando com muitos grupos aqui também de Esteio, Sapucaí e toda a região. Fazendo uma síntese aí sobre como foi essa primeira parte da eleição, eu cheguei a uma conclusão, né, aproveitando ali o que o Vanderlan e também o que o João falou. Existe uma exigência muito grande do eleitor, né? A gente pode observar que as pessoas, através da internet, elas estão bem mais ativas, né? Estão bem mais presentes no dia a dia, ao contrário, vamos dizer aí, de 15, 20 anos atrás, onde todas as informações ficavam por conta dos telejornais na parte da noite, né? Então, hoje, quando tu acorda pela manhã, tu já tem ali as informações na palma da tua mão. Tu vai para o trem, tu vai para o ônibus, tu vai para o trabalho. Então, até tu chegar no teu início de trabalho, tu já tem centenas de informações de tudo. E nessa época da política, muito mais. O que eu vi, né, e daqui a pouco tem uns dados aqui que a gente vai expor como que foi a eleição presidencial e para o governo do Rio Grande do Sul em Esteio e também em Sapucaí do Sul, eu tenho aqui os dados, é que ainda eu consegui observar que as pessoas não estão sendo tão manipuladas quanto eram há 15, 20 anos atrás, mas ainda existe uma influência muito grande da grande mídia, né? E as pesquisas demonstraram isso. As pesquisas erraram praticamente 100%, né? E não é a margem de erro 2 para baixo ou 2 para cima, foi drasticamente o erro de 5, 6, 8, 12, 15, 18 pontos em alguns momentos. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, e a questão da internet, né, ela proporciona isso, a influência digital, né? Tem aí os centenas e milhares de influenciadores digitais que acabam tendo seguidores, né? E as pessoas acabam tendo uma referência naquele seguidor de que aquilo que aquela pessoa fala realmente é verdadeiro. E às vezes, nem sempre aquilo que aquela pessoa ali, influência digital, está falando, realmente condiz com a realidade do dia a dia da população. Então é muito importante a gente estar fazendo esse bate-papo hoje, trazer isso à tona, porque nós temos aí praticamente 30 dias, né? Agora um pouquinho menos do segundo turno, e que as pessoas acabem se ligando exatamente nisso, para que elas não sejam manipuladas, para que elas não sejam usadas como uma massa de manobra, para que vamos dizer assim, aqueles que estão no poder, né, ou aqueles que querem o poder, venham usufruir da vida das pessoas do dia a dia, e elas acabam tendo cada vez menos uma qualidade de vida. Então, acho que o tema hoje ele é muito importante, e daqui a pouco a gente fala aí sobre os dados, como é que foi esse primeiro turno. Perfeito. Queria dar uma boa noite para o Bazar e Ferragem Freire, que está aí participando com a gente. O Érico Kescher está participando também, boa noite. Karine Reis também participando. Queria dar um abraço a todos aí, participem, comentem, façam perguntas. Secretário, agora sim, acho que agora a gente pode falar. Secretário Kleber. Consegue me ouvir bem aí? Perfeito. Maravilha, então. Boa noite a todos aí. Desculpa pelos transtornos aqui da minha conexão de internet. Vamos lá. O que acontece, assim? Tem uma cientista social, né? A gente fala hoje no termo da ciência política, que é a Neumann, que na década de 70 e 80 da Alemanha, ela fala de uma teoria no qual refere que as pessoas têm muitas vezes não correspondem conforme a mídia tradicional. E elas, para não ficarem no isolamento ou serem zombadas,
elas pegam e preferem omitir a sua opinião. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, quando a gente entrar mais na questão do segundo turno, porque as pesquisas elas vêm cometendo vários equívocos com a mídia tradicional. Por mais que a gente vê as mídias tradicionais dizendo que elas pagam, elas encomendam essas entrevistas, mas, querendo ou não, é elas que fazem a publicidade, então elas pagam por esse serviço. De fato, deveriam ter alguém para analisar, fazer uma segunda análise, um double check, eu costumo dizer, né, que é fazer uma segunda avaliação novamente, mas acabam não fazendo. E o caso, vou usar um grande exemplo agora, que foi o caso do Senado, que erraram novamente, né, erraram em 2018, né, o então senador Heinz estava em quinto nas pesquisas e se elegeu com mais de 2 milhões de votos. O Olívio estava eleito até às 17 horas desse domingo também. Vou citar nomes porque assim fica mais fácil para quem está nos acompanhando para interagir, né? Então, no seguinte, usando esse exemplo do Senado, né? Fulano está 3 pontos, a Ana Amélia está 3 pontos. Chegou na hora, passou de 2 milhões, a Ana Amélia não fez nem 1 milhão de votos, né? O Olívio se consolidou na segunda posição. Então, isso que é o quê? Uma candidatura com pouquíssimos candidatos, né? Praticamente pouquíssimos. Se eu não me engano, tinha menos candidatos ao Senado que ao governo do Estado. Verdade. Então para vocês verem a complexidade, que não estão conseguindo compreender o que a sociedade quer dizer. E outra, o grau de pesquisa ainda é muito pequeno, né? É entrevistado cerca de 2 mil eleitores, e com a rede social mudou o comportamento do eleitor, como o Vanderlei falou anteriormente. Eu creio que nós estamos numa transição da política tradicional, que é aquela que o Vanderlei iniciou lá nos anos 80, 90, Vanderlei, me corrija se eu estiver equivocado, que tinha que fazer a visita, apertar a mão, ir casa por casa, fazer discursos, né, ter reuniões. Hoje a rede social, nós temos exemplo agora de vários candidatos, uns que se elegeram e outros que não se elegeram, que concorreram pela primeira vez, mas já usaram muito a rede social. E políticos tradicionais, vou citar um exemplo aqui, vou dar nome, o deputado estadual Thiago Simon, filho do ex-senador, ficou de suplente, tem um baita mandato público, tem pedigree, que nem eu costumo dizer, porém não conseguiu um mandato. Agora a gente analisa as candidaturas de esquerda em Porto Alegre, do PSOL, do PT, o PT fez a maior bancada da Assembleia Legislativa, o PSOL aumentou a representatividade, né, e partidos de centro-direita até diminuíram essas bancadas. Então, tem que fazer uma análise muito profunda do que o eleitor de fato quer no momento. Talvez a eleição agora de outubro era uma questão muito momentânea do que o eleitor pensava. Talvez se nós tivéssemos uma eleição daqui 3 meses novamente, mudaria completamente o voto. Porque conforme vai acontecendo as votações, vai tendo votações positivas, vai tendo desgaste. Tem daqui a um pouco um deputado que apresenta algum projeto polêmico, e aqui eu vou citar o exemplo do Maroni, que é contra os rodeios no estado do Rio Grande do Sul, e ele defende a causa animal. Logo hoje, no dia de São Francisco de Assis, né, Vanderlan? Então, que defende as criaturas, os animais. Eu estou me alongando um pouco, no sentido da gente compreender que tinha um embate muito grande na Assembleia nos últimos meses, e alguns deputados, no caso do Sérgio Turra, que foi para a federal, defendia os rodeios, fez uma votação gigantesca, porém acabou não entrando, ficou de primeiro suplente. E o Maroni, que pensou que talvez poderia pegar essa causa, por ser um deputado único da causa animal, pensou que talvez ia ser o representante único e ia rasgar a votação, e acabou não se elegendo também. A gente não tinha combinado de dar exemplos de nomes, né? Mas eu acho que é importante para quem está nos assistindo, porque as pessoas conseguem interpretar melhor o resultado. Não, perfeita avaliação. Eu queria colocar agora um pouquinho de fogo no parquinho, que é um assunto até que o ex-prefeito Vanderlei tem colocado nas suas intervenções ali no Instagram, que é a questão do custo do político no Brasil, né? E é uma coisa que me deixou muito assim assombrado desse valor que subiu do fundo eleitoral, né? É muito dinheiro. E a gente conversando com os políticos que estão mais próximos da população, que são vereadores, prefeitos, né? O que a gente ouve falar é que esse dinheiro chega no partido, mas fica na mão do presidente.
e é ele que decide, e sem nenhuma questão assim de pedido de conselho, autorização para quem faz parte do partido. A decisão é própria do presidente a nível federal do partido, que ele decide que verba vai e a quantidade que verba que chega no candidato. Então, o meu questionamento é o seguinte: a verba aliás, o prefeito já tinha falado sobre isso antes, mas só para salientar, essa verba, né, essa verba estratosférica, mais de 5 bilhões, né, destinadas a campanhas eleitorais, ela é moral e ela realmente ajuda a eleger candidatos? Deixa eu dar um destaque assim para vocês, só botar uma pilha, tá? Primeiro que nós estamos vivendo um tempo assim que a informação... eu sempre lembrar da música do Capital Inicial, que diz que a inteligência fica cega de tanta informação. Por outro lado, também, nada mais fica escondido. As pessoas estão apreciando todas as colocações que estão sendo feitas. Eu, nessa minha passagem de político, não é? Eu sempre, assim, tento, em qualquer oportunidade que se tenha, da gente fazer com que as pessoas compreendam como funciona por dentro a máquina pública. Que esse dinheiro todo não cai do céu, ele é produzido e sai do nosso bolso, onde a gente tem uma carga tributária, né, direcionando de 5 meses do ano de trabalho, é direcionado para pagar impostos, que bota esse dinheiro todo para atender a demanda dos poderes constituídos, para sustentar o judiciário, sustentar o legislativo, sustentar o executivo, sustentar os poderes constituídos, né, para mandar dinheiro para a saúde, para a educação. Tudo isso é resultado desse dinheiro. Então, vou dizer assim, o cara que se propõe a ir buscar uma gestão pública, ele tem que ter esse mínimo de conhecimento como é que está funcionando a máquina pública. Quanto de dinheiro efetivamente está entrando, não é? Aonde é que esse dinheiro está indo? Qual é o compromisso que já tem de dívida? Qual é o compromisso com folha de pagamento? Qual é sabe, isso precisa ser especulado. Sabe, muitas vezes tu fica num debate violento de coisas que entra aqui, sai aqui, nada que interessa. O cara fica prometendo coisas que o poder público não responde, não tem potencial para atender, não é? E eu fico imaginando que as campanhas eleitorais trabalhassem esse tipo de coisa, como se fosse o salário, né, de qualquer família, qual é a renda familiar, quanto paga de aluguel, quanto vai para a boia, quanto paga de celular, quanto paga disco, qual é a importância, qual é a prioridade, onde é que nós vamos botar esse dinheiro? O Jair me fez uma provocação, porque esses tempos eu tinha comentado com ele, né, na ansiedade, sabe? Eu parto do princípio que ninguém quer ser sócio de uma sociedade que não dê retorno. Eu parto sempre dessa linha, né? Tu quer ter o atendimento mínimo de saúde, tu quer ter o atendimento mínimo de educação, o mínimo de segurança, e quando a máquina não retribui isso, começa, né? Qual é a saída? Vamos aumentar os impostos? Ninguém mais aguenta, sabe? E eu vou botar uma outra provocação aqui, em cima do fundo eleitoral que o Jair tocou. Pessoal, nós elegemos lá o Congresso Nacional 513 deputados federais, só para explicar nesse número. Sabe quantos realmente o povo escolhe? 27. Só 5%. 95% desse povo é os presidentes de partido de 32 partidos que estão vivos aqui no Brasil, não é? Que escolhem quem é que eles vão colocar o dinheiro. Porque esse dinheiro ele não vai patrocinar a rede social, né? Ele não tem tanta carga assim de amigos para poder divulgar, né? E esses amigos são amigos mesmo para essa hora de querer vir trabalhar junto, de querer sonhar junto.
ou querem alguma coisa em troca, né? O Kleber me brincou comigo ali, no meu tempo, eu sou velho. No meu tempo, tu ia para a vila, chegava lá cheio de vontade de argumentar com o cara, e o cara chegava para ti assim, Kleber, tá, ele não queria nem te ouvir. O que tu vai deixar para mim aí? Sabe, a conversa, tu deve ter vivenciado essas coisas. Será que o político vai ter que, pagar para trabalhar? Talvez vá para esse lado, mas enquanto as pessoas não entenderem como funciona a máquina ainda, isso tudo está na nossa mão. Né? É nesses pontos, assim, que eu acho que é interessante. Claro que dá uma seleção natural, né? Se escolhe, normalmente os partidos escolhem um cara que é conhecido, que tem potencial de puxar voto, tipo Tiririca, não é? Aí faz 500 mil votos, mudaram um pouco a regra. O segundo colocado da lista do partido lá, que não fizer 10% dos votos do coeficiente eleitoral, já não entra. Aconteceu com o Novo, com o Partido Novo na eleição de 2018. Marcel fez 350 mil votos, o segundo colocado não fez o coeficiente no mínimo de 10%, não entrou, só ficou o Marcel. Dessa vez eles articularam tudo para fazer, o Marcel reduziu 100 mil votos na sua pontuação. Aí só deu para botar um, sabe? Mas são tudo realidades que nós vamos precisar mudar, fazer acontecer, entendendo isso, dividir essa informação com a população para tentar deixar um pouquinho melhor para os que vêm aí. Muita conversa, né? Muita conversa. Secretário Kleber. Referente à questão do fundo eleitoral, não se faz campanha sem dinheiro. Tá? A gente aqui tem que partir desse princípio. Os partidos, ultimamente, agora em Brasília, é muito negociado partidos novos. Nas últimas 3 eleições sempre vai surgindo partidos. Aqui agora, na última, surgiu União Brasil, né? Teve uma candidata a presidente, surgiu uma bancada. Na outra teve o partido do Kassab, se não me engano, que ele juntou lá e já tinha o CNPJ do partido. Para quem não tem conhecimento, o partido tem um CNPJ, né? Então ele é privado, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Aquilo que eu vou falar anteriormente, nós somos uma democracia nova, a gente passa por uma transição de comportamento político eleitoral. Como eu falei anteriormente, lá quando o Vanderlan começou, era visita, praticamente se a cidade tinha 50 mil eleitores, era 90 dias de campanha. Então o político tinha a pré-campanha, tinha a campanha e tinha o dia da campanha. Então era muito complexo. Eu, na minha primeira eleição que eu concorri, em 2016, foram 45 dias. Eu acho que a eleição tinha que ser 20 dias, na minha análise, assim, porque diminui o tempo, é uma encheção de saco para o eleitor, é uma barulheira infernal. Sabe que às vezes até fico constrangido, né? Mas quem me ajudou aqui em 2016 sabe que me pedia placa. E eu não tinha placa para dar. Não tinha placa, não tinha adesivo, porque o fundo eleitoral não chegou na minha conta, tu entende? 2020 agora, ganhei adesivos, mas aí, graças a Deus, já não estava sendo permitidas as placas, porque o candidato, tu bota uma placa, rasga a placa, tu bota a placa novamente, é muito complexo esse sistema, né? E realmente é difícil para quem concorre a primeira vez, né? Porque tu acaba não tendo estrutura. Eu sempre digo que o jogo vai mudando a cada 2 anos. Por quê? Porque os deputados federais se elegem e o primeiro sinal que eles têm é sempre a eleição municipal. Então eles olharam a eleição municipal e viram que era importante nessa não ter coligação. Aí eles fizeram mais leve, transformaram em federações, para pegar partidos pequenos, com nomes importantes, e tentar eleger deputado estadual e federal. Nessa eleição, se nós analisarmos friamente, por exemplo, o Cidadania da deputada federal eleita Anne Ortiz. Ela é deputada estadual, ela montou uma bancada para concorrer a deputada estadual, e o que aconteceu na prática? Ela se elegeu federal e o partido dela não fez um candidato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Perdeu completamente a representatividade. Colocou gente no gabinete para concorrer, inclusive o Paulo Brito,
né, extremamente conhecido, natural de Santa Cruz, morador de Santa Cruz, concorreu, né, uma figura pública que tem um alcance gigantesco no meio do futebol, tem um trabalho dos últimos anos aí, principalmente na área social, se comunica bem e não se elegeu. Então é outro caso aí que tem que analisar essa situação, né, que às vezes as pessoas, não é só o conhecimento da rede social, Vanderlan, por isso que eu digo que eu creio que é uma mudança de comportamento. Eu creio que, agora vindo a eleição municipal, quem vai ser candidato pela primeira vez ou vai buscar uma reeleição, não é só a rede social e não é só a visita. Quem não tem mandato tem que começar do zero. Quem já tem mandato tem que continuar no trabalho da visita, né, e esclarecer sempre o eleitor do que tu está fazendo. Eu vou falar por mim, assim, Sapucaí do Sul tem 110 mil eleitores, cerca de 70, 75 mil pessoas votam. Eu já fui conselheiro 2 mandatos, de 2010 a 2015, vereador mais votado em 2016, 2020 me reelegi vereador, fui o segundo mais votado do pleito, sou secretário municipal, e tem pessoas que não sabem da minha existência no município. A gente pensa muitas vezes, porque é prefeito, porque é vereador, porque é secretário, que todo mundo te conhece, e muitas pessoas não nos conhecem, por incrível que pareça, porque tem pessoas que não votam, que anulam o voto, que não tem necessidade nenhuma do sistema político. Então, é aquilo que eu venho dizendo, nós somos uma democracia nova, é uma transição permanente, né? Mas eu acredito ainda que não é só o jovem que se elege porque tem a rede social, tanto que o deputado estadual mais votado, praticamente a rede social dele não era muito forte, mas porém ele participava de um programa de apresentação de uma emissora local aqui do nosso estado. Se tu pegares os deputados do PSOL, eles não participam de programas tradicionais da televisão aqui do nosso estado. E se analisarmos ali as primeiras vagas, ficaram entre as primeiras vagas, tanto para a Câmara dos Deputados, quanto para a Assembleia Legislativa. Então é só uma maneira de reflexão. E lembrando da questão que o Vanderlan fala ali do fundo partidário, o Novo tinha 8 deputados federais eleitos em 2018. Nessa eleição tem 3. Na Assembleia Legislativa, não reelegeu nenhum dos 2 deputados eleitos. Elegeu um ex-vereador de Porto Alegre. Então, propriamente até o Novo, que não usa o fundo partidário, de alguma maneira, ele vai ter que rever essa questão da campanha, né? Perfeito. Essa é a luta, né? Muitas surpresas. Tem também uma coisa para colaborar, Kleber, que não é o dinheiro, não é a presença, também tem a lábia, não é? Que leva o cara a sonhar com coisas que depois ele tem que estar se escondendo lá. Isso acontece muito. Criam falsa expectativa nas pessoas de atendimento que depois o poder público não tem por onde manter aquela promessa, né? E isso, vamos dizer assim, ó, nem é o pai Vanderlan que está falando, né? Mas pela eleição que se deu agora, na nova formação da Assembleia, que assume lá em fevereiro do ano que vem, né? Vai se dar muito disso. Mas cada vez mais nós vamos ter que falar economicamente o que efetivamente tem para o desenvolvimento, que vai sobrar para aplicação, além da estrutura que já está formada. Eu não vejo de outra forma, sabe? Até para te continuar sendo amado. Eu duvido qual é o pai ou mãe de família, né, e nós mesmos que estamos falando aqui, não quer dar tudo para o filho. Mas muitas vezes a fonte a renda familiar não comporta. Tu tem que estar dando justificativa para o cara. Assim, olha, não tenho dinheiro para comprar o teu computador esse mês, porque eu tive que comprar boia para casa, né, remédio para o teu irmão, etc. Tu tem que estar dando justificativa porque quer continuar sendo amado. E a pessoa na política também tem essa necessidade, né, de tentar estar justificando para as pessoas entenderem como funciona isso tudo. Vou deixar o salário também, senão a gente só fica tomando conta aqui, né, Cléber? Eu só queria contribuir
Eu acredito, Jairo, que a gente convidou bem os nossos convidados. Convidamos bem os nossos convidados, né? Por que Vanderlan Vasconcelos e por que Kleber Alemão, né? Quando definimos os convidados. Vanderlan Vasconcelos, ex-prefeito de Esteio, assumiu como deputado estadual, né? Por 30 dias. É uma pessoa que trabalha conceitualmente nas redes sociais a política, né? E estudou ciências políticas na UBRA, né, Vanderlan? Fiz na Unicinos, pós-graduação de Direito Político na Unicinos. Pois é. E o Kleber Alemão também tem formação, né? Formação na área de... Ciência na área política. Hã? Ciência política. Ciência política, né? Por isso tem enriquecido a nossa discussão de forma conceitual nesses temas que são muito relevantes. Mas só para exemplificar e corroborar com esse tema que tu abordou, Jair, o fundo partidário, o PSL, na eleição passada, foi o novo rico, né? Com a aprovação da ampliação do fundo partidário. E o PSL, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muitas brigas, né, pela direção do partido, né? Falta de transparência, que saiu um presidente, saiu 2 presidentes, e o PSL do estado do Rio Grande do Sul acabou implodindo, né? E o União Brasil também, que acabou sendo beneficiado com essa ampliação. A gente viu nessa eleição, eu conversei com candidatos, mais de um, que estavam participando do pleito com a promessa, né, do dinheiro do fundo partidário que ia chegar e que não chegou. Só Exemplificar esse tema, né, essa abordagem, esse aspecto que a gente entrou no nosso programa aqui. Mas Jairo, só para tomar liberdade aqui e aproximar um pouco mais essa nossa discussão, eu queria perguntar aos nossos convidados, até com a participação do Jean Reis, nosso colega, e com os demais convidados do programa, é sobre a diminuição da representatividade de Sapucaia do Sul e Esteio na política, né? Na política estadual, porque na eleição passada, Sapucaia do Sul elegeu o deputado estadual Vilmar Lourenço, Esteio elegeu o deputado estadual Juvir Costela. E para o executivo, elegemos Ranolfo Vieira Júnior como vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, um esteiense, né? Eu queria perguntar para os nossos convidados sobre essa diminuição de representatividade, qual a importância de termos parlamentares ou integrantes do executivo que sejam de Sapucaia do Sul e Esteio, qual a importância para as nossas cidades? Bueno, da minha parte é o seguinte, ó, a nossa região tem um potencial de botar 10 deputados estaduais, né? Nós temos aqui quase 2 milhões de pessoas aqui, e normalmente, né, ficam sendo valorizadas as pessoas que vêm de fora em detrimento daqueles que moram aqui, que as pessoas não têm noção de limites, de fronteiras, e o quanto é importante a eleição de um deputado estadual, de um deputado federal. Um deputado federal põe 17 milhões de reais de volta nas suas comunidades, ele pode botar, fica no seu livre-arbítrio. Tudo é dinheiro de volta e muito mais representação. Tu faz troca, né, e direciona as políticas para os interesses das suas comunidades, e muitas vezes a gente abre mão disso tudo. Eu estava contabilizando a eleição passada, tivemos aqui o Costela de Esteio, né, o Vilmar de Sapucaia, né, tu vai para São Leopoldo, quem é de São Leopoldo? Quem é de Novo Hamburgo? Campo Bom, tinha na eleição passada, já não tinha sido eleito Fichinha, né? Tu bota 3, 4 da nossa região, quando teria direito a 10, mas para isso tu precisa ir aprimorando a cultura da nossa população, para aprender a defender isso como um todo. Talvez a grande saída nossa só vá se dar quando a gente conseguir, né, avançar para o deputado distrital votar, nós escolher quem é daqui. E não lá né, naquele exemplo que eu dei para vocês antes ali, né,
95% fica por conta dos partidos definirem quem é que eles vão botar dinheiro, porque o dinheiro ajuda a escolha dos deputados, ajuda. Bota o cara contrata um vereador daqui, um de lá, né? Nem é vereador, sem menosprezo de nada, né? Mas vamos dizer assim, contrata gente conhecida em cada município, tu alavanca com o conhecimento, com a credibilidade daquela pessoa, tu alavanca votos para aquele candidato. Tem diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Na eleição de 2018, eu ganhei do partido R$10 mil para mim aplicar na minha campanha, na autonomia da minha campanha. 2 companheiros meus, cada um ganhou R$600 mil. Os 2 somados não fizeram os votos que eu fiz. Sabe? E tu fica assim, esperando que vão te dar. Muitas vezes as pessoas vendem a casa imaginando que vai vir o dinheiro, acabam ferrando pessoas, que nenhuma gráfica põe o dinheiro hoje, ou põe a propaganda sem o dinheiro. Tem situações de São Leopoldo, o candidato ganhou R$200 mil, está lá nas prestações de contas, nos sites que estão lá, e o sujeito não fez 1.000 votos, cara. É aquela brincadeira que eu tinha comentado, quanto está custando o voto para um, para outro, qual o efeito desse voto, benefício da população, sabe? Isso aqui é a nossa vida que nós estamos amadurecendo. Nós estamos amadurecendo e nós vamos conseguir chegar lá. É que é demoradinha, é lenta a coisa, mas tem que acreditar que isso a gente vai poder mais. Como temos mudado, a tecnologia tem avançado muito, sabe? Para a gente tentar desviar o caminho do gasto com essa estrutura aí, botar bandeirinha na rua. Quem é que dá bola para um monte de bandeirinha? Tu tá passando, tu nem tá te ligando nisso? Ou atirar santinho que ninguém mais pega. As pessoas estão enojadas dos políticos, sabe? É muito triste tu falar e tentar mostrar que tu é diferente nesse processo, sabe? Nós estamos apanhando como verdadeiras cobaias na sociedade que a gente está participando. Isso é mudança de comportamento, sabe? Mas tem que sempre sonhar que vai mudar, que vai melhorar. Tu tem que acreditar, sabe? Senão, qual é a graça da brincadeira? Kleber? Referente à questão que falaste sobre a representatividade na região, eu creio, né, que o partido tem acordos internos, né? E esses acordos internos são feitos antes das eleições. Esses acordos devem ser respeitados. Eu sempre digo que o acordo não sai caro para ninguém, né? Desde que ambos lados cumpram os acordos. Referente à questão da perca da representatividade, a gente viu que o Costela, ele assumiu, né, uma secretaria, que é o mesmo caso que o meu, e ampliou muito o trabalho dele em outras cidades, né, pelo Rio Grande do Sul. Sendo que ele fez voto, eu não sei o número exato agora, mas com certeza 67 ele fez voto. Mil. Ele dobrou a votação. Eu quero dizer no sentido que ele deve ter feito voto em mais de 250 cidades desse estado. Né, 250 municípios. E a grande questão é a representatividade que vai ter futuramente nesses municípios. Vou fazer uma comparação, assim, nas 2 últimas eleições em Sapucaí do Sul, eu sou o único vereador que fiz voto em todas as urnas. Muitas vezes o vereador ele se elege num bairro e representa só aquele bairro. Muitas vezes um deputado ele se elege numa cidade e ele representa só aquela cidade, só aquela ou determinada região. Referente à questão do Vilmar Lourenço, ele fez um belo mandato como deputado estadual. O progressista no partido do qual eu faço parte é uma legenda alta, né? Tanto que nós temos deputados que na última eleição em 2018 que fizeram votação, né, para entrar e outros deputados entraram com menos votação. Então é uma nominata alta, é uma nominata difícil, né? E nessa eleição teve vários deputados também que fizeram votações expressivas e não conseguiram entrar por causa da legislação eleitoral. Quando o Vanderlan fala ali da questão do voto distrital, eu acho que é um caminho que nós vamos ter que seguir nos próximos 20 anos, porque tu acaba, devido aos acordos partidários, ajudando deputados muitas vezes que não é da cidade, que não é da região, porém, tu tem que cumprir, né, toda essa questão. O Vanderlan sabe muito bem disso, já concorreu a deputado, e teve apoio de pessoas que não eram de Esteio, que não eram nem da região metropolitana, era da Costa Doce, era do interior do estado,
Então, faz parte do processo, mas eu vou repetir. Eu vejo que a eleição é uma democracia nova, nós estamos passando por uma mudança de comportamento do político com a sociedade e da sociedade com o político, tanto que hoje as pessoas não votam mais na nominata partidária, Vanderlan. Eu vou dar um exemplo, assim, teve amigos meus que votaram, eram 5 votos, eles escolheram 5 partidos diferentes para votar. Os partidos perderam a representatividade, né? Agora, 2018 é uma prova disso, que as pessoas não votam no partido, né? E sim, elas votam nas pessoas, né? Tirando a exceção daqui um pouco do PT, né? Que é um partido grande, e do partido onde está o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, ele ir para o partido XY, ele leva, né? A gente fala que são os bolsonaristas. Então, ele leva, né? E creio também que se o PT fosse extinto e o Lula fundasse outro partido, ia ter os lulistas, porque faz parte, né? A gente vive hoje a eleição dos extremos e do amor e do ódio. E é o que se compõe agora nas eleições em nível nacional também. Perfeito. Queria só fazer, antes um pouquinho da tua intervenção, queria mandar um abraço para o Pablo Borba, que mandou um abraço para o Vanderlan, a Carol Rachel, um abraço. Leina Filipeto, obrigado, Leina. A Vera Borba e essa turma toda que está aí assistindo a gente aí. Jean? Bom, a minha colocação entraria exatamente agora nessa continuação aí que o Kleber deixou. Eu tenho aqui, e eu vou falar a respeito do município de Sapucaia do Sul e também de Esteio. Minha pergunta, ela se refere na avaliação que vocês podem ter referente aos nossos municípios aqui, então, Esteio e Sapucaia, no que foi o primeiro turno e aquilo que pode acontecer no segundo turno. Exemplo, Sapucaia do Sul, nós tivemos aí, para o PT, Lula, ele fez 39.368 votos. Isso equivale a 49,85% da votação. E o Bolsonaro teve 41,71%, foram 32.944 votos. Então, o PT em Sapucaia, 49,85%, e o PL, Jair Bolsonaro, 41,71%. Em Esteio, não ficou muito diferente. Então, deixa eu puxar aqui, Esteio. Esteio, nós tivemos 24.275 votos para o Lula, isso equivale, então, a 47,05%, e o Jair Bolsonaro, o atual presidente, 43,42%, 22.403%. Então, 47% para o PT e 43% para o Bolsonaro. Fazendo uma análise do que foi esse primeiro turno para o nosso município, Esteio e Sapucaia do Sul, o que vocês entendem que os eleitores deram como resposta nesse primeiro turno e aquilo que pode acontecer no segundo turno? Eu, da minha parte, já vou botar mais um mel em cima disso. São Leopoldo, Bolsonaro ganhou. E lá o governo é do PT. Eu acho que tem alguma provocação do próprio eleitorado de dizer se está contente ou não está contente com o governo municipal. É uma delas. A outra também pode ser o número de candidatos que tinham, né, dessas composições, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, tinham dentro da cidade buscando voto, convencendo, que muitas vezes, necessariamente, não levavam o seu presidente, deixava a cargo do eleitor, né, a decisão, tu vota em quem tu quer, eu quero que tu vote em mim. Isso tem muito disso também, tem muito disso, né? Mas é uma avaliação, né, pode ser por essa razão, né? Pode ser que tinham mais candidatos a deputado estadual federal dentro da cidade, buscando voto naquela cidade, né, do que o outro. Pode ser isso, né? E sem a discussão, sem defender. Uma coisa que é muito importante da gente comentar, a fidelidade partidária, que está aí praticamente uma eleição para cá, que começou a valer, ela não é respeitada. Ela não é respeitada. Há pouco, quando o Kleber comentou no nome da deputada Ana Ortiz,
né, que se elegeu para deputada federal, está hoje na grande mídia, que ela diz assim, não, o PT eu não vou votar. E o partido dela já definiu que vai apoiar o Lula. Sabe? Como que fica isso? Como que fica? Tira do partido, né? Bota o segundo colocado, como é que vão avaliar a fidelidade para esses casos? Sabe? Que ninguém quer defender mais partido, que nem o Kleber certamente falou. Talvez seja a hora de, além do voto distrital, nós implementarmos a candidatura independente de partido. Sabe? De fazer uma divisão lá de cima. Não dá só para os deputados federais eleitos o dinheiro e eles escolhem quais os candidatos que ficam servindo para eles de cabo eleitoral nas cidades. Sabe? É uma coisa assim, ó, para a gente tentar levantar. Eu vou me resumir na conversa para dar oportunidade para os outros. Kleber faz o comentário, depois eu queria agradecer a presença do vice-prefeito de Esteio, Jaime da Rosa, que também faz uma provocação para o nosso ex-prefeito Vanderlan de Esteio. Tá? O Kleber faz o comentário agora, depois a gente põe uma lenha na fogueira aí. Não, por favor, até que gostaria de pedir, dá prioridade para o nosso vice-prefeito que entrou agora no ar, aí que está nos assistindo aí, pode, por favor. Aí a provocação, Vanderlan. Então o povo de Esteio não está contente com o governo municipal, Vanderlan? Não, nós estamos falando de suposições, né? Quem é que efetivamente sabe qual é o resultado do Lula ter mais voto que o Bolsonaro em Esteio? Quem é que sabe? Pode ser uma das sugestões que eu coloquei lá, não sei se o Jaime tinha ouvido, né, na situação do São Leopoldo. São Leopoldo, quem ganhou em São Leopoldo foi o Bolsonaro. Eu não sei nem se tem o percentual, parece que foi muito mais votado lá em percentual do que foi em Esteio e Sapucaia. É nesse sentido, não tem direcionamento de nada, né? Só comentei com essa visão, talvez esses candidatos que defendessem o Lula tivessem um número maior dentro da cidade de Esteio e de Sapucaia, né? Talvez os candidatos do Bolsonaro lá em São Leopoldo tivessem mais números para defender o Bolsonaro lá em São Leopoldo, nesse sentido. Não vai nada contra uma administração, acho que as duas estão maravilhosas, eu gosto demais das administrações, até porque até então fazia parte e fiz um grande esforço para que fizessem a eleição aqui em Esteio, né, assumissem no lugar. Né? Não seriam as rejeições altas, tanto do candidato Lula quanto do candidato Bolsonaro, que tenham dado essa diferença aí? Pode ser até aquela situação que eu comentei, né? Os próprios candidatos, não, tu escolhe quem tu quer, e aí vale a narrativa da grande mídia, né? A pressão psicológica, que todos nós, vale a pressão que foi exercida pelos institutos de pesquisa, né? Só quem vivenciou a política sabe dizer que as pessoas querem votar em quem vai ganhar. Ah, mas eu não quero perder meu voto. Sabe? Como se aquele esforço dela de coração, naquilo que realmente ela acredita, ela passasse para um outro decidir. Sei lá, é algumas coisas assim, ó, que tu não encontra resposta, só vivendo mais um pouquinho, sabe? Vai aprimorando e a história vai construindo. É nesse sentido que falo. Né? Ô, Jean, não sei se tu tem os números pro governo do estado. Tenho. Em Sapucaia e Esteio. Tem. Porque o que a gente pode falar voltando a falar sobre a pesquisa, né? O governador ponteou a liderança das pesquisas e quase ficou fora do segundo turno, o governador Eduardo Leite. Sapucaia do Sul, Eduardo Leite, ele finalizou então com 32,96%, quase 33% da população então votou neles, eleitores, e o Onyx, 30%. Aí, em Sapucaia. Esteio. E o Preto? Edgar Preto, 28,94%, quase 29%. Ficou 33, 30 e 29%. Isso em Sapucaia. Esteio, Eduardo Leite, ele fez 33,48% e o Onyx 32,58%. 1% a diferença. E o Preto fez 27,44%.
Nas duas cidades, o Eduardo Leite ficou em primeiro, o Onyx em segundo e o Preto em terceiro. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, alguém tem um número de qual foi a composição da Assembleia que vai ficar a partir de fevereiro? Não, eu não tenho aqui. Eu não tenho número, mas eu percebi o seguinte, o crescimento a confirmação e o crescimento da esquerda cresceu, entraram novos... Federação, né? Federação, né? Isso. Entraram novos aí, que eram vereadores de Porto Alegre, que estão vão para a Assembleia Legislativa agora, e também a direita também, quer dizer, o pessoal de centro eu acho que não se destacou muito. O pessoal mais da direita e o pessoal da esquerda. Ficou bem polarizado essa Assembleia. E uma renovação muito grande, né? De forma geral, na Assembleia Legislativa. Uma renovação. Vai dificultar quem vai administrar o Estado, né, moçada? Né? Se já tem mais à esquerda, né, tu tá vendo um de centro e um de direita para ser o gestor, que vai ter que ter muita negociação, muita fiscalização. A negociação vai ser maior, né? Muita transparência vai ter que se exercitar para poder fazer com que as pessoas compreendam o porquê do sim e o porquê do não, sabe? Porque então tu vai ter que começar a guardar, como é uma prática comum, de tu abrir as secretarias para trás partido, para comprometer eles para administrarem junto. Que loucura isso tudo. Vai ser fácil. Na última legislatura, o Eduardo Leite teve uma certa facilidade até, né? De aprovar seus projetos prioritários, e talvez o próximo governador não tenha devido essas novas forças. Só para concluir, criou a expectativa de não concorrer, não é? Tem todas aquelas coisas que, né? Aí, por causa disso, que quase por 2.000 votos, ele nem entrava no segundo turno. Para quem ia ganhar pelas pesquisas, né? É muito delicado isso tudo. Só para concluir, para passar então... mais uns 2, 3 programas desses para a gente tentar botar um pouquinho mais clara essa situação. Não, o Kleber tem a solução. Só para passar para o Kleber, então, ó, e aí, para concluir, então, a parte aqui do Senado, o Olívio Dutra, em Esteio, fez 42,42% e o Mourão, 38,48%. E quase igual lá em Sapucaia. Sapucaia, 45% para o Olívio Dutra, 36% para o Mourão. Kleber. Interessante, hein? E a Ana Amélia, tudo botou aí. A Ana Amélia, em Sapucaia, 17%. E Esteio, 17%. Realmente as duas cidades seguem hermanadas, né? Até para votar. As nossas cidades aqui, Sapucaia do Sul e Esteio, se nós analisarmos friamente, são duas gestões de um mesmo partido. Ambas com boas aprovações, com boas entregas, né? A de Esteio já é uma sequência de uma reeleição, e aqui é o início de um trabalho nesses primeiros 2 anos. Aí tu olha o número, né, onde um partido que seria da oposição, né, ele passa, né, em nível nacional, mas em nível municipal não tem nenhuma liderança que poderia fazer sequer frente para os atuais prefeitos de Esteio e Sapucaia do Sul. Com todo respeito, é claro, quem está na oposição, porque eu também já fui oposição. Mas isso é fato, não conseguiria. Mesmo o presidente Lula se elegendo, não conseguiriam e não vão conseguir, na minha análise, porque não tem representatividade suficiente para tentar buscar a cadeira do executivo. Né? Então, essa é a primeira opinião que eu tenho referente aos dados. A propaganda na televisão, ela é muito forte. Né? Tem gente que é contra, eu não vou assistir a propaganda eleitoral. Mas para quem está nos assistindo aqui, tem pessoas que moram no norte desse Brasil, que a única informação que chega para eles lá é por rádio, pela propaganda gratuita. Então, tem gente que às vezes se torna, porque é contra, porque vai gastar muito. Mas é a única maneira, né? A gente está falando aqui de 2 cidades desenvolvidas aqui da região metropolitana. Quem mora em lugares mais isolados desse país tem que atravessar a balsa, andar a pé para conseguir chegar numa urna para votar. Então, a propaganda, querendo ou não, ela tem uma indução muito forte, ainda na televisão. Nós pensamos que as pessoas ainda não assistem, mas os números desmentem o que a gente pensa.
As pessoas assistem muito, sim, a propaganda eleitoral, e eu creio que agora, nessa eleição, né, pelo extremismo, a gente ainda não consegue detectar se as pessoas vão ir votar ou não vão ir votar. Então, os apaixonados, né, de ambos os lados, esses vão estar lá para confirmar os seus votos daqui a 3 semanas. Eu vejo que as equipes do Lula e do Bolsonaro, nesses últimos 2 dias, pelo que eu tenho acompanhado, eles devem estar trabalhando muito, né, para buscar os apoios, né. A gente já pode perceber que o governador reeleito de Minas Gerais do Partido Novo, que é contra o PT, já abriu apoio para o Bolsonaro. Ciro Gomes, no início da tarde, abriu apoio para o Lula. Aí vamos falando em representatividade. Quem é que tem mais representatividade? É o Ciro ou é o Zema do Novo? Na minha análise, é o Zema do Novo, que administra um dos maiores colégios eleitorais desse país. Agora vai começar, né? Paraná, Sérgio Moro, brigado com o Bolsonaro, abriu apoio para o Bolsonaro. Então agora vai começar essas lideranças intermediárias. Fernando Henrique Cardoso vai abrir apoio ao Lula. Vai começar. Então o que acontece? Agora vai começar essa abertura, né, e o eleitor ele tem muito mais informação do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás saía a pesquisa, quem ia ganhar, o que o Vanderlan falou, do voto útil. Eu vou aqui porque a pesquisa está na frente. Hoje ninguém dá bola para a pesquisa, com todo respeito. Porque as pesquisas não acertam, né? Perdeu, está no descrédito. Então eu vejo que a propaganda dos candidatos, e eles vão intensificar muito atrás dos votos das pessoas que não votaram no primeiro turno. Os candidatos vão forçar um discurso para buscar esse eleitor que está mais afastado. E o que acontece, assim, que eu percebo aqui do aumento aqui em Sapucaí do Sul Esteio, nós temos boas gestões, porém, no número não fecha, né? Se analisarmos a candidatura, por exemplo, do Luiz Carlos Reis, foi muito baixa a votação, e são 2 prefeituras do mesmo partido, e teve intensificação dos candidatos, teve mobilização, teve bandeiraço, teve reunião, teve caminhada, e na urna não refletiu. Vou voltar a repetir. O eleitor, ele vota no presidente de um partido, no senador de outro partido, ele olha conforme for o entendimento pelo número de candidatos que aparecem na televisão. Porque o candidato a deputado estadual, federal, senador, ele não consegue visitar todos os municípios. Ele não consegue chegar em todos os municípios. Então, eu percebo que agora, com a diminuição dos candidatos, agora o eleitor vai acompanhar muito mais ainda, principalmente essa questão do segundo turno, onde teve nos estados, e principalmente para presidente. Eu vejo que vai ser esse o caminho agora, que o eleitor vai estar muito conectado, não só no Instagram, Facebook, mas também na propaganda eleitoral, porque agora fica parelho, né? Agora vai ficar muito parelho os minutos para cada um. Perfeito. Meus queridos amigos, eu queria agradecer demais a presença de todos, eu queria separar 30 segundos para cada um fazer as suas considerações finais. João Ricardo, Jean Reis, ex-prefeito Vanderlan Vasconcelos, secretário Kleber Rachel, gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais aqui. Eu quero convidar já de antemão que, após o segundo turno, que estejamos aqui presentes de novo para a gente fazer uma avaliação, então, do segundo turno. Então, as suas considerações finais. Debate... Opa! Não, é que eu preciso sair, nós tínhamos combinado 9 horas, né, o encerramento, por isso que eu estou sendo abusado. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, Jairo, Ricardo, muito bom te ver de novo, Gian, Kleber, um prazer te conhecer, sucesso na caminhada lá, a todos aqueles que nos deram, assim, o carinho do tempo compartilhado. É muito pouco tempo para a gente falar num mundão deste. Vamos para o segundo turno, é outra eleição, os tempos são iguais, não perca a sua vontade de querer mudar a realidade tal qual você sonha. O povo ainda continua sendo a voz de Deus e ele que manda. Fique com Deus, muito obrigado pela oportunidade, tá bem? Muito obrigado, prefeito. Obrigado, queridos. Bate-papo esclarecedor, acertamos os convidados, né, Jair? Perfeito. E eu concordo com o ex-prefeito Vanderlan. Segundo turno é outra eleição. Bola ao centro, né? As pessoas que foram convencidas no primeiro turno
podem ser convencidas de outra forma no segundo turno, ou podem manter os pensamentos, né? E a gente, logo após, então, 30 de outubro, volta com esse mesmo time aqui para analisar, né, a votação do segundo turno. Muito obrigado a todos. Kleber? Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com o Vanderlan. Já tinha visto ele pessoalmente algumas vezes em Esteio. João, Jean, legal aí o programa. Obrigado pela participação. A gente tem que incentivar cada vez mais que tem programas no nosso município. Eu sempre comento que, desafiando, né, quem trabalha na área da comunicação, nós temos que ter uma TV local aqui na nossa região. Isso é importante para os debates e o esclarecimento. Vou dar só um pitaco agora no Vanderlan aí. O Lula larga com uma pequena vantagem, de 6 a 7 milhões de votos, né? Mas eu creio ainda que as equipes, por isso que eu estou dizendo, as equipes vão trabalhar muito agora, a do Bolsonaro para reverter e a do Lula para manter. E eu creio que, mesmo com os tempos iguais, o que vai definir o voto do eleitor é o último debate presidencial. Esse debate, o povo, infelizmente, ele quer ver conflito, ele quer ver sangue, ele quer ver dedo na cara, ele não vai olhar muito proposta, vai olhar mais quem vai vencer o voto para buscar o indeciso. E quem ganha é a democracia. Bom, agradecer então aí a presença do Vanderlan, também do Kleber, João Ricardo, Jairo, obrigado pelo convite e parabéns aí a todos que contribuíram para a realização desse programa e para o nosso ouvinte, o nosso telespectador que vai acompanhar. Que bom aí que nós temos o Facebook, a internet, e vão poder também acompanhar em outros horários. Uma boa noite a todos. Perfeito, muito obrigado, meus queridos amigos. Foi excelente. Queria agradecer ao Érico Kescher, queria agradecer a Lena Felipeto, o Jaime da Rosa, nosso vice-prefeito de Esteio, ao Pablo Borba, a Carol Rachel, a Lena Felipeto novamente, a Vera Rocha, o Bazar Ferragem Freire, ao Valfredo 14 Júnior, Karine Reis, todos que participaram aqui do programa. Muito obrigado. Vamos para o segundo turno. Valeu, boa noite a todos.